você precisa analisar qual vai ser o tamanho da sua peça em função da estampa desse tecido que você vai comprar. Então, por exemplo, eu vou fazer um porta-óculos, né? Então, nesse caso aqui, ó, a Ju trouxe aqui pra gente, ó. O porta-óculos, ele não é uma peça enorme, tá? Então, esse aqui é o porta-óculos, tá? Esse porta-óculos aqui, se eu colocar flores muito grandes, imagina se eu coloco um tecido como esse aqui, ó, tá? Numa peça como essa. Quando eu dobrar a peça, gente, essa flor, ela não vai ficar tão nítida, né? Porque eu vou ter, assim, dobrado a peça. Então, eu tenho que tomar certo cuidado, porque se eu uso um tecido com uma estampa menor, então, por exemplo, se eu uso um tecido como esse aqui, ó, que tem os desenhos menores, né? Então, fica algo mais harmônico, mais proporcional à minha proposta. Olha só que interessante. O telhadinho desse porta-joia, ele é um telhado que ele tem 10 centímetros. Então, eu consegui alocar os corações do tecido aqui no telhado da peça. Então, imagina se eu estivesse usando esse tecido numa peça menor, né? Que cortasse esse coração no meio. Então, sabe, fica aquela coisa assim, é bonito, mas eu não sei o que que é. Então, tem que tomar certo cuidado. Então, quando você vai fazer, quando você vai comprar o tecido na loja, você tem que ter isso na sua mente. Bom, será que essa estampa, quando eu colocar naquela peça, vai sobressair? Vai aparecer a beleza dessa estampa? Você pode, inclusive, medir o desenho, né? Se a pessoa da loja tiver uma régua ou você tiver uma fita métrica ali, você mede, né? Por exemplo, olha só esse tecido, que tecido bonito, né? E olhem só o tamanho das flores, tá? Essas flores aqui, ó, elas têm em torno de 4 a 6 centímetros. Esse aqui. Uhum. Então, olha só, esse tecido aqui, nessa peça aqui, é que, ó, saiu aqui. Depois eu coloco, ó. Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês. É uma peça relativamente pequena, só que eu consegui deixar algumas flores à mostra. E quando eu fui cortar o tecido, eu deixei de propósito as flores para ela aparecer. Porque se eu não tomasse esse cuidado, iam ficar várias flores cortadas. E não ia aparecer a beleza do meu tecido, tá? Então, aqui, ó, vou abrir aqui para vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Eu cortei de uma forma que aparecesse o desenho. Isso é muito importante, tá? Então, aqui, ó, a bandeja do porta-joia, tá? Deixa eu tirar aqui. Aqui. Ó, aqui o fundo. Tá vendo, ó? Então, eu deixei uma flor maior realmente para aparecer. Só que olha essas flores aqui, ó, elas ficaram cortadas, tá? Então, se você for analisar o tamanho das flores para o tamanho da peça, de repente eu até nem poderia usar nessa peça, porque é uma peça pequena. Só que aí eu tive o cuidado de alocar essas partes do papelão em cima do desenho para eu poder otimizar esse desenho. E aí ficar uma coisa legal.